Fala meu amigo, fala minha amiga, que notícia boa, saiu o concurso aí para agente da PCDF, 1.800 vagas, concurso que nunca aconteceu em nenhuma esfera aí, muita vaga, você tem que se preparar muito bem, tem muita vaga, mas também será bastante concorrido, beleza? Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Gustavo Carvalho, sou professor de Lei Orgânica do DF, aqui no CDF Concurso, e estarei ministrando a parte de legislação que cairá aí na prova de agente da PCDF, juntamente aí com o professor Clênio Rodrigues, que é agente da PCDF, e também com o professor Rodolfo, que foi delegado da PCDF. Joinha? Bem, eu vou falar com você sobre lei orgânica, tá joia? Então, vamos comigo aqui na tela, rapidinho. Lei orgânica do DF é uma parte muito simples, muito pequena, sem surpresas, tá? Vamos para chegarmos ao nosso objetivo, que é acertar a questão, ou as questões, né? Vamos seguir esse sumário aqui, tá? Os objetivos gerais, eu vou mostrar para você mais ou menos como é que eu trabalho. Polícia Civil, é o título, né? Aqui, o título 3, capítulo 5, seção 1, é o que vai cair ali no artigo 119, 119A. E aí nós vamos dar uma olhada nos princípios institucionais, estrutura administrativa, natureza da função, concurso público, concurso de remoção interno. E aqui, ó, queria tratar com você o seguinte, nossa matéria, no caso legislação, e especificamente lei orgânica do DF, que está dentro de legislação, está dentro aqui dos conhecimentos básicos, que terá ali um número total de 50 itens, né, naquele esquema que a Sebrasp cobra, né, a CESP-Sebrasp, de certo e errado. Então olha aqui para mim, por favor. Acredito que deva cair ali uma, duas, no máximo 3 questões ali, eu acredito mais ali entre 1 ou 2 questões tratando sobre lei orgânica do Distrito Federal, tá? É um trecho bem pequenininho, tá? É fácil você memorizar, tem uma dica aqui de mnemônico, também você só tem que ter um pouquinho de atenção, principalmente naquele sistema CESP ali que troca uma palavra, né? Principalmente aquelas palavras somente, exclusivamente e tal, e a gente tem que tratar com muito cuidado isso aí para que você não erre a questão. Lembrando que questão fácil, você não pode errar de jeito nenhum, né? Ah, a questão é muito fácil, mas ela tem o mesmo peso daquela questão que é muito difícil, né? Tem aqueles cálculos que o CESP faz, mas aí você não pode largar atrás nessa corrida aí, que é a disputa pelo cargo público, beleza? No caso aqui, agente da PCDF. Vamos seguir aqui comigo na tela, e aqui está, né, teve uma pequena incorreçãozinha aqui, mas já foi corrigida lá no Diário Oficial, né? Lei Orgânica do DF, capítulo 5, seção 1, especificamente da Polícia Civil. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Bem, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de traçar objetivos, tá? Você também, se achar necessário, pode traçar outros objetivos, mas aqui ele direciona para onde eu tenho que estudar, né? Principalmente eu pego os artigos, vejo que é ali dentro da estrutura do artigo, dos incisos, eu vejo que é principal, né? Criar alguns mnemônicos sempre que possível também, né? E aí eu crio esses objetivos aqui quando eu vou estudar uma lei, tá? Então nós vamos aqui, ó, os princípios institucionais da PCDF, órgãos componentes da estrutura administrativa, natureza da atividade policial, os requisitos do concurso de remoção interna e uma novidade aí trata sobre a carreira de agente policial de custódia. Olha aqui para mim, por favor. Inclusive, houve uma modificação recente, né? Teve ali a emenda à Lei Orgânica 111, também teve a emenda à Constituição 104, aí, que trata lá a questão da segurança pública. Nós temos ali as polícias penais que foram inseridas nos órgãos de segurança pública, e aí a gente tem que fazer uma diferenciaçãozinha, né, para não confundir, porque isso aí pode ser fruto de cobrança na prova para a PCDF. Joia? Vamos então continuar? Bem, a PCDF na LODF, vamos lá, começando aqui pelo artigo 119. E aqui ele vem tratando sobre os princípios institucionais, tá, galera? Aqui, ó, no artigo 109, parágrafo 1º. Vou ler aqui para você rapidinho. A Polícia Civil, órgão permanente, dirigido por delegado de polícia de carreira, tá? Isso aqui já é importante, desde já. Incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Olha aqui para mim, é o copia e cola do que tem lá na nossa Constituição, tá? O que você tem importância aqui é que ela é um órgão permanente, lógico, e dirigido por delegado da PCDF, né? Delegado de polícia. Joia? Delegado de polícia de carreira. E aí, tratamos depois sobre, no parágrafo 1º, trata sobre os princípios institucionais da PCDF. Olha aqui na tela, por favor. E aí, ó, nós temos aqui, ó, 8 princípios que são elencados ali no parágrafo 1º. Para tornar mais fácil, né? Aí eu vou ler para você aqui. São princípios institucionais da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, hierarquia funcional, disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos. Olha aqui para mim, por favor. Galera, o que eu acho que pode acontecer em relação a isso aqui, a cobrança? Bem, ele pode dizer assim, são princípios explícitos
né, princípios institucionais explícitos ou elencados da PCDF, elencados ali na nossa lei orgânica. E aqui você pode ver o seguinte, que às vezes há uma duplicidade em relação aos princípios da administração pública e os princípios institucionais da PCDF. E aí você tem que ter cuidado, né? Porque ele provavelmente vai falar o seguinte, o que está ali expresso, o que está escrito, tá? Por exemplo, aqui é lógico que a Polícia Civil ela tem que também seguir, né, tem que se reger pelos princípios da administração pública, aquele LIMP, né, que tem lá na nossa Constituição Federal, e aqui no DF tem um pouquinho mais, é um mnemônico que a gente fala LIMP, TRIP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, né, efetividade e tal. E é o seguinte, no entanto, aqui a gente tem que tomar um cuidado só em relação a essa diferenciação, tá? Não, como eu disse, ele vai cobrar ali de forma, acredito ali, de forma expressa, o que está escrito de forma expressa ali na nossa lei orgânica, para que você não entre nessa questão, por exemplo, aqui olha para a tela novamente. Então olha aqui, por exemplo, tem eficiência aqui? Não tem, né, no princípio institucional. Quer dizer que ele não tem que seguir ali a eficiência, não é um princípio da PCDF, é um princípio da administração pública que a PCDF também tem que cumprir dentro da sua estrutura organizacional, das suas tarefas, das suas atividades, a questão da eficiência, beleza? Bem, e aí vamos dar uma olhada aqui. Eu uso esse mnemônico aqui, eu até vou pedir desculpa para você, que vai sair um pouquinho cacófono ali, vai sair um pouquinho estranho, vai estar escrito errado, mas você vai acertar a questão, beleza? Então nós temos aqui como princípios institucionais da PCDF: hierarquia, unidade de doutrina e procedimentos, unidade de doutrina e procedimentos e unidade, né? A gente tem que ver aqui que são dois, né? Moralidade, indivisibilidade, legalidade, disciplina e impessoalidade. E aí vai ficar mais fácil de você entender aqui, ó, aquele mnemônico lá no caderno de questões, no livro digital, está bem explicitado também. Aqui a gente vai usar, né? Vai colocar aqui, ó, vai ficar humilde com I e com dois S, com dois U's, desculpa. Então, assim, para facilitar, tá? A Polícia Civil, né, tem os seus princípios institucionais, é humilde, né? Polícia Civil é humilde. Tranquilo? Vamos fazer uma questão? A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a hierarquia funcional, a disciplina e a unidade de doutrina e de procedimentos são princípios institucionais da Polícia Civil. E aí, galera, a gente lembra daquele mnemônico, né? A gente vai ter aqui dois... Opa, faltou até um pouquinho de espaço aqui. Vamos colocar o I aqui do lado aqui. Bem, aí a gente se lembra da legalidade, moralidade, impessoalidade, tem também divisibilidade, né? Aí você vê qual melhor, em que posição você quer, hierarquia funcional, disciplina, unidade de doutrina e de procedimentos e unidade também. Bem, essa questão aqui está correta, o gabarito está correto. Galera, é bem simples, tá? Eu só vou pedir para você decorar, né? Treinar, na verdade, memorizar. E aí você fazendo 2, 3 vezes essa questão mesmo aqui que está aqui, você vai ver que vai ficar muito simples. E aí você só tem que tomar cuidado para não confundir, né? Na hora que ele perguntar ali na prova expressos, né? Os princípios institucionais que estão expressos, ou perguntar também a questão da, se for o caso, né? Também para tentar te confundir dos princípios da administração pública. E aí você tem que ver, né? Aqui dentro desse mnemônico que a gente deu, humilde, você vai encaixando um a um, tá? Tem que treinar, mas é bem simples, bem fácil, você não pode errar essa questão. Vamos continuar aqui. Aos integrantes da categoria de delegado de polícia civil, de polícia, é garantida independência funcional no exercício das atribuições de polícia judiciária. Galera, antes, olha aqui para mim, antes tinha a questão aqui da independência funcional, ele entrava como princípio institucional da PCDF, foi declarado inconstitucional, e aí você pergunta, poxa, mas aí não tem independência funcional nas atividades? Tem, lógico, né? Não vai haver interferência, lógico, dentro da legalidade, e aí isso aí também foi um cuidado que o legislador teve aqui, né, o legislador da Câmara aqui, né, de que fosse dada essa independência funcional na execução das suas atividades, né? Saiu dali dos princípios institucionais, mas foi dado essa independência dentro das atribuições de cada cargo, né? Foi dada essa independência funcional às diversas categorias, né, as diversas carreiras dentro ali da Polícia Civil do Distrito Federal, e você vai ver que também as outras carreiras ali, né, notadamente ali o agente, o escrivão, né,
o agente de custódia, eles também têm independência funcional nas atribuições, né, nas tarefas, atribuições as quais são atribuídas, né, desculpa essa redundância, quais são atribuídas dentro da sua carreira, beleza? Vamos continuar aqui. A função de polícia civil é considerada de natureza técnica, tá? Então, aqui também tem uma questãozinha aqui que a gente vai ver principalmente em relação ao pessoal ali perito, né? Mas a função de polícia civil é considerada de natureza técnica. Fique bem guardado isso na sua memória, que daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha tratando sobre isso. Embora não garanta independência funcional aos delegados de polícia expressamente, a lei orgânica do DF concede-lhes uma estrutura administrativa que visa evitar ingerências políticas na atividade policial. Bem, olha aqui para mim. Isso aqui essa questão foi em 2015, foi logo depois que foi declarado inconstitucional, né, a questão da independência funcional como princípios institucionais, mas foi atribuída essa independência às diversas categorias ali da Polícia Civil, e aí você tem que olhar até para uma questão de lógica. Imagine ali ingerências políticas, né, sobre a atividade, né, principalmente essa atividade que é tão sensível, que acaba apurando aí diversos crimes, né, diversas infrações penais aí, que é a atividade ali da Polícia Civil. Imagina se ele não tivesse essa independência funcional, como seria prejudicada a nossa sociedade como um todo, né? Então é bem lógico, olha aqui para a tela novamente, logicamente essa questão está errada. Então sim, é garantida independência funcional aos delegados na consecução, né, das suas atividades. Bem, e aqui a gente vai dar uma olhada principalmente naquela questão de natureza técnica, tá? Então temos ali o parágrafo 5º que fala o seguinte: os institutos de criminalística, IML, medicina legal, e de identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil. Galera, uma coisa que talvez possa ser cobrada é o seguinte: só tem esses institutos dentro da estrutura administrativa? Não, existem outros também, né? Mas o que está expresso é o que está aqui no parágrafo 5º da nossa lei orgânica, do artigo 119, da nossa lei orgânica do DF. Joia? Vamos comigo novamente. Devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. E aqui é só uma imagem aqui, até fica mais fácil você se relembrar, né? Aqui são prédios novos, inclusive aqui o Instituto de Identificação de Criminalística, né? E o Instituto de Medicina Legal também fica lá no complexo. E, inclusive, isso aí, se eu não me engano, foram inaugurados em 2018. É bem moderno, são prédios bem novos, tá? E aí, para você ficar lembrado, para você ficar bem marcado aí na sua memória, para que você acerte essa questão também, acredito que tem um pouco menos de chance de ser cobrado. E aqui, ó, são os outros, né? Tirei aqui do sítio do organograma da PCDF, são os outros institutos aí, ou outros serviços também, que compõem aí. Eu quero mostrar para você, principalmente isso aqui, ó. O IC, né? Isso aqui está dentro do Departamento de Polícia Técnica, né? Tem outros departamentos também, mas o que está expresso aqui no parágrafo 5º do artigo 119, né? É o IC, né? Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, e o IML, Instituto de Medicina Legal. Joia? Vamos fazer uma questão. Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da PCDF, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. Galera, olha aqui para mim, você vê que assim é muito literal. As questões são muito literais, né? Então eu só peço atenção para vocês, principalmente em relação à banca CESP, que elas pode falar assim, somente a estrutura administrativa é composta somente pelo IC, IML, né, o Instituto de Identificação, somente, né? Aí você já pode ver que essa questão está errada. Logicamente, o que está expresso na nossa lei orgânica, o que está escrito lá, são esses institutos, tá? Mas cuidado, porque às vezes eles reduzem os conceitos, às vezes eles expandem os conceitos e tornam a questão errada. Beleza? Logicamente, olha aqui para a tela, essa questão está correta, né? Exatamente. O IC é o Instituto de Criminalística, o IML é o Instituto de Identificação. Bem, e aí você se lembra que eu falei lá no parágrafo 6º sobre a atividade de polícia civil de natureza técnica, né? E aí, ó, em relação ao IC, ao IML e ao Instituto de Identificação, as atividades ali são consideradas de natureza técnico-científica. Eu entrei ali para dar uma estudada especificamente sobre o que viria a ser essa natureza técnico-científica, e aí, né, além de boa parte desses
servidores que estão lá serem peritos, né, criminais, existem também algumas especificações, eles têm que cumprir alguns cursos, né, tem que executar alguns cursos aí, né, tem que realizar alguns cursos para que possam ser enquadrados nessas atividades de natureza técnico-científica, tá? Para você, o que interessa saber é diferenciar essas atividades que são desenvolvidas nesses institutos da atividade de natureza técnica. Que é a atividade policial, a atividade da Polícia Civil do Distrito Federal. Joia? A função, e aqui eu trouxe para você novamente, a função de Polícia Civil é considerada de natureza técnica, né? E a gente faz essa diferenciaçãozinha aqui. E esse são as atividades de criminalística, medicina legal. Para tornar mais fácil, vamos trazer um quadrinho aqui, ó. Pronto, isso aqui fica mais fácil. Função de Polícia Civil, né? Que está prevista aqui no parágrafo 6º. E aqui o que está previsto no parágrafo 8º, beleza? Cuidado, porque isso já foi fruto de cobrança. E olha só, as atividades envolvidas no IC, IML e de identificação, bem como a função de polícia civil, e olha só como ele expande esse conceito, né? E aí você, às vezes, até colocou entre vírgulas aqui, ó. Às vezes você lendo rapidamente, você pode até achar que ele está inserindo os institutos dentro da atividade policial. Na verdade, ele está querendo diferenciar aqui, está querendo te levar ao erro. Cuidado, tá? São todas elas, né, de natureza técnico-científica. E a gente viu que essas de natureza técnico-científica são as que são atribuídas, né, essas são as atividades atribuídas ali, né, são de natureza atribuídas ali ao IML-C e ao Instituto de Identificação. Logicamente, essa questão está errada. Bem, olha só essas questões aqui, e também, como eu havia falado com você antecipadamente, né, anteriormente, aí eu vou pedir um pouquinho de atenção aqui para você, porque é o seguinte, às vezes há muita, olha aqui para mim rapidinho, às vezes há muita mudança, principalmente com declarações de constitucionalidade, a gente vai ver especificamente agora em relação ao parágrafo 9º, e aí o texto que era anteriormente, né, ele voltou a vigir, beleza? Olha aqui uma coisa bem interessante, olha só, aos integrantes das categorias de perito criminal, médico legista e datiloscopista policial é garantida a independência funcional na elaboração periciais. Essa aqui, ó, houve uma mudança e voltou a viger ali a redação original, porque estava escrito aqui, ó, tentou-se fazer, teve uma emenda, né, e passou-se a falar sobre perito papiloscopista, tá? E está errado, não vou nem escrever aqui, vou até apagar para você. Então, o que pode acontecer também, às vezes o pessoal, né, às vezes estuda mais a fundo ali, vai nas informações, ou às vezes está com a documentação ali desatualizada, a lei orgânica desatualizada. Olha aqui para mim rapidinho, por favor, também, nesse ponto em relação à lei orgânica desatualizada, né, eu peço que você vá sempre pegar essa lei orgânica atualizada lá no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lá tem uma aba lá, legislação, e você vai lá na lei orgânica do Distrito Federal, inclusive ela está em Word, e aí você pode fazer as modificações, tá, não sei o que e tal, beleza? Só tem esse pequeno cuidado para não ficar com documento atrasado, né? Documento ali que, porque principalmente quando tem novidade, o examinador adora colocar essas novidades para cobrar realmente se você está atualizando os seus conhecimentos, beleza? Então volta aqui para a tela. Então esse perito papilo, ele não existe, foi declarado inconstitucional e voltou essa atividade aqui de datiloscopista policial, tá? E aí fala sobre independência, ó, mais uma vez ali as categorias que são contempladas, né, expressamente aqui contempladas com a independência funcional na consecução das suas atividades, no caso aqui na elaboração de laudos periciais. Continuando, aos integrantes das categorias de agente polícia, agente policial de custódia, isso aqui é uma novidade, tá, gente? E escrivão de polícia, é garantida a independência funcional na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade. Novamente, nós vemos o termo aqui, ó, independência funcional, tá? Que fique bem claro, ela não está elencada ali como dentro dos princípios institucionais, mas é atribuída às diversas categorias, diversas carreiras que compõem a Polícia Civil. Compete ao diretor-geral da Polícia Civil do DF, por delegação, autorizar a realização de concursos públicos para provimento de cargos de carreira da Polícia Civil,
o que ocorre sempre que as vagas excedam 5% dos respectivos cargos. Eu vou dar uma parada aqui. E esse parágrafo aqui, galera, foi declarado inconstitucional, tá? Bem, o que acontece aí? Foi colocado isso aí e dentro dessa ADI ali, dessa ação direta de inconstitucionalidade, inclusive eu dei uma lida nessa ação. Lá estava falando sobre invasão de competência, principalmente do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo, né? Então, na verdade, delegou-se, apesar de estar dentro da estrutura do Poder Executivo, quando delegou essa possibilidade de abertura de concurso público pelo diretor-geral, estaria havendo uma extrapolação de competências, né? Notadamente aí da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo aqui do DF, que concedeu essa autoridade, que concedeu essa competência ao diretor-geral, beleza? Então, quando você vai abrir um concurso, né? Aí o governador que assina o ato tal, que libera esse concurso, lógico, o edital ele delega, né? Mas essa autorização que vem lá da Secretaria, atualmente aí a Secretaria de Estado de Economia, ela é substanciada ali de diversas informações técnicas, né? Tem orçamento, tem previsão orçamentária, pode, né, no caso aí o concurso aí que contemplará 1.800 vagas, qual o cronograma, né? Porque envolve, né, custos, né? Qual o cronograma? Vai chamar todo mundo de uma vez? Custo de formação, vai poder chamar até quantos? Nós teremos 1.800 aprovados, mas a academia suporta 200, né? Então tem que ter um cronograma. Então todas as informações são trazidas pelo corpo técnico para o chefe do Poder Executivo, né, que ele acaba por delegar a competência para o edital, para assinar o edital, né, a abertura do edital, mas ele que vai autorizar com essas informações, né? A grosso modo, ele autoriza, né, para que esses concursos sejam, no caso aí, esse concurso da Polícia Civil, seja aberto. Joia? Então, está escrito lá na nossa lei orgânica. No entanto, ele foi declarado, esse parágrafo 10 aqui, foi declarado inconstitucional. Joinha? Vamos prosseguir? E aí, até por arrastamento, né, a delegação de que trata o parágrafo 10, existe prévia manifestação da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento DF, né? Então nem existe mais essa secretaria, ela foi englobada aí pela Secretaria de Estado de Economia. Aí, antes da realização do concurso, eu só quero que você fique atento, né, porque está escrito lá. Bem, olha aqui para mim, eu acho pouco provável que seja cobrado isso, porque vai dar, né, muito pano para manga, né? Muito recurso e tal, então... Mas fique atento, tá? Se houver cobrança, aí você sabe que é inconstitucional e tal. Aí às vezes ele pode cobrar, não, porque está expressamente escrito, né? Está expressamente escrito que o diretor-geral, cabe ao diretor-geral a abertura de concurso, né? De outra forma, eu acho pouco provável que haja essa cobrança. Vamos continuar. Isso aqui, galera, uma novidade, tá? Apesar de ser de 2016, é que como depois de 2015 ali não houve mais concurso, né? Agora que vai ter esses dois grandes concursos aqui, né? Então ainda não foi cobrado, poderá ser cobrado também. E fala o seguinte, olha aqui para mim, fala sobre o concurso de remoção interna, que foi um pleito, uma solicitação, né, das diversas categorias lá que compõem, notadamente ali dos agentes, dos escrivães, que compõem ali a estrutura da PCDF, né? Porque há essa necessidade, inclusive, desses conhecimentos, né, dentro da estrutura, os servidores ali estarem circulando, para que o conhecimento também circule, ele adquira novos conhecimentos, novas tarefas, execute novas tarefas, novas atividades, né? E aí não existia esse procedimento, não estava previsto esse procedimento, né? E agora, para dar até força, como foi um pleito muito grande ali do sindicato ali dos policiais, né? Para dar força mesmo, isso aqui foi inscrito, né, foi gravado na nossa lei orgânica do Distrito Federal. Dá uma olhada aqui comigo para você ver como foi importantíssimo esse ganho, né, essa demanda feita aí pelos policiais. Bem, é assegurado pelo menos uma vez ao ano, ou quando da nomeação por concurso público, o concurso de remoção interna. Tá assim mesmo, tá? Concurso de remoção interna. Na hipótese, olha só, bem, aqui, olha só aqui para mim rapidinho. Aqui você tem que entender o seguinte, existe essa questão temporal, mas existem outras questões também relacionadas às circunstâncias. Quando que vai acontecer esse concurso? Antes de ler aqui. Bem, imagine, até pela lógica, seria esse concurso de remoção interna, né, lógico, envolve custos, né? Existe todo um procedimento, existe uma documentação relacionada a esse concurso, e aí você fala o seguinte, aí você pensa o seguinte, bem, se houver um número de interessados menor, se não houver nem interessados, eles mesmo assim vão abrir esse concurso, né? Não faz sentido, né? Não é lógico isso aí. Então, existe a questão temporal, que é a questão de pelo menos uma vez ao ano, ou quando houver concurso, né? Tratando sobre nomeações de novos servidores,
e também a questões circunstanciais. Dá uma olhada aqui comigo na tela que vai ficar mais fácil. Bem, na hipótese em que o número de interessados seja superior ao número de vagas. Essa é a circunstância, né? Esse aí, na verdade, é o pré-requisito, né? E da seguinte forma também, como dar-se-á esse concurso? Né? Com critérios objetivos, pretéritos e determinados na Polícia Civil do DF para todos os cargos e carreiras. Também faz uma certa lógica, né? Critérios objetivos. Ah, não, critério subjetivo. Não, para evitar aquela conhecida peixada, não, é critério objetivo. Quem for mais competente, né? Às vezes tem tempo de lotação, né? Tem várias questões envolvidas aí. Pretéritos, né? O jogo da regra, né? A regra do jogo não pode mudar no meio do caminho. E aí, ó, para ficar mais fácil, a gente trata do concurso de remoção interna pelo menos uma vez ao ano, ou quando da nomeação para concurso público, sendo que, logicamente, quando o número de interessados for maior que o número de vagas. Joia? Se for menor, nem haverá isso aí, tá? Logicamente, nem haverá o concurso de remoção interna. Bem, outra novidade aqui. O concurso de remoção interna, de que trata o parágrafo 12, abrange todas as unidades e seções da Polícia Civil do Distrito Federal, excetuando-se apenas as funções comissionadas. Lógico, né? Olha aqui para mim, lógico. Se existe essa função comissionada, está atrelada a alguma estrutura administrativa, ao instituto, à delegacia, né? Não faz sentido, né, o servidor que ocupa essa função ali, ele carregar consigo essa função para outra estrutura, para outro local, para outra delegacia, para outro instituto. Né? Isso aí é até lógico, mas às vezes o lógico tem que ser escrito porque a galera, né, às vezes inventa demais. Então não tem essa função, né, está atrelada dentro da estrutura administrativa aos diversos departamentos, aos diversos institutos, às diversas delegacias da Polícia Civil do DF. Joinha? Continuando aqui. É obrigatória a comprovação dos pré-requisitos objetivos e determinados exigidos de cada função para a lotação pelo concurso de remoção. Então, logicamente também, mais uma vez, né, o que é lógico tem que estar gravado. Então você tem que ter algum curso específico para trabalhar no instituto especificamente, né? Então, não, eu vou fazer esse curso depois que eu for para lá. Não. Esses critérios são colocados dentro desse edital, né? Mas aí também para evitar qualquer problema, né? De que haja uma mudança na regra do jogo durante o jogo, né? Vamos lá novamente, vamos continuar aqui. Bem, isso aqui é mais recente, tá, galera? E até ocasionou, né? Acabou por gerar uma mudança dentro da nossa lei orgânica do Distrito Federal, né? Teve essa lei aqui, ó, número 13.064/2014, que alterou a nomenclatura do cargo de agente penitenciário de carreira da PCDF para agente policial de custódia, né? E aqui está o artigo 1º. Bem, como que isso acabou por se espelhar, né? Por se refletir na nossa lei orgânica do DF? Bem, e aí, galera, a Polícia Civil do DF pode, ó, preste atenção aqui, ó, pode, tá? Isso aí é uma possibilidade. Então o CESP, né, pode colocar o seguinte: Polícia do DF deve dispor. Então não existe essa determinação, né? Existe essa possibilidade, tá? Pode dispor de unidade especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu dirigente ser escolhido entre os integrantes da categoria funcional de agente policial de custódia. Olha só, novamente aqui, ó, coisa nova, emenda à lei orgânica número 111. Nunca foi cobrado, né? Mas examinador adora novidade. Joinha? E olha aqui para mim, por favor. Bem, você não pode confundir o agente policial de custódia, e aí eu vou dar uma olhada, mostrar para você no próximo slide, com o agente penal, tá? Com a polícia penal, no caso, que foi instituída, e aí tem a polícia penal distrital, que foi instituída através da emenda constitucional número 104. Tá? Ainda está havendo essa estruturação, né? No sentido que houve essa emenda constitucional de unificar as estruturas, cada estado, né? Tinha a sua política penitenciária e assim, é um negócio muito difícil, os presídios eram praticamente masmorras ali, e em vez de melhorar as pessoas ou
na verdade ali a pessoa que cumprisse a pena pudesse ser reintegrada à sociedade de uma forma melhor, né? E acaba ali, né? A gente sabe que até o crime organizado se desenvolvia de uma forma mais forte dentro desses presídios, né? Então, até para unificar as políticas, a forma de pensar, a forma de executar essas políticas penitenciárias, foi criada a polícia penal. Joinha? E aqui, olha comigo na tela. Olha só, a polícia penal, né, passou a ser foi instituída através da emenda número 104, né, a emenda constitucional número 104, e passou a ser considerada ali órgão de segurança pública, tá? Você só não pode confundir a polícia penal, no caso aqui distrital, que inclusive está sendo instituída, está sendo estruturada, existem estudos e políticas voltadas para isso, do agente policial de custódia, o agente da PCDF, tá? E, nesse sentido, tem também aqui, ó, esse julgado muito importante nessa doutrina aqui relevante, que fala o seguinte, ó, a Constituição do Brasil, aí fala aqui o artigo 144, ali os órgãos de segurança pública, né, define incumbir as polícias civis as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. É o que está escrito na Constituição e também está na nossa lei orgânica do DF. Não mencionam a atividade penitenciária que diz com a guarda de estabelecimentos prisionais. Não atribui essa atividade específica à Polícia Civil. Beleza? Para reforçar mais uma vez, para que você não confunda o agente de custódia com o policial penal, né? Com a Polícia Penal que foi instituída através da emenda constitucional número 104. Beleza? Galera, muito fácil. Vou pedir aqui também o Instagram, tá? Vou pedir que vocês acompanhem lá, dê uma força aqui pro professor, tá? Muito fácil essa questão aqui relacionada à lei orgânica que vai cair no nosso concurso aí para agente da PCDF. Qualquer dúvida, mande sua pergunta, tanto pode ser no Instagram quanto no fórum lá, mas aí você não pode de jeito nenhum errar a questão tratando sobre lei orgânica do DF, principalmente sobre a Polícia Civil, porque é lá que você vai trabalhar. Joinha? Forte abraço. Deus abençoe, que essa Covid passe o mais rapidamente possível e que o concurso possa seguir a sequência do cronograma para que você seja nomeado, que realmente nosso estado, nosso Distrito Federal está precisando fortalecer a atividade policial aí. Joia? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!